Lucas capítulo 15, pessoal, versículos do 1 até o versículo 10, a palavra de Deus, o alimento bem sólido para os nossos corações, para o homem espiritual, para o seu espírito, para te manter bem forte, bem firme, bem abençoado, livre, amém? Ovelha sem os carrapichos, abençoado. Vamos lá, se coloquem de pé junto comigo, por gentileza, amados, em reverência à palavra do Senhor. Verso 1 diz assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, amém? Pecadores que se arrependem. Vamos orar então? Glórias a Deus. Precioso Pai, Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, ninguém se compara a Ti, Pai. O Teu nome é santo, 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 3 vezes santo. Nós Te damos a glória, a honra, o louvor e a majestade. Nós Te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, unge os meus lábios, fala com esse povo, Senhor, nos instrui os Teus filhos, instrui a mim também, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra e a Tua voz. Eu oro nessa hora, Pai, Te pedindo por milagres, pelo toque do Teu poder. Meu Deus querido, oramos nesse momento, no nome do Teu Filho, nosso precioso Salvador e Messias, oramos em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Podem se assentar, amados, pode se assentar, amém, glórias a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui, do versículo 1 até o versículo 10, e a parábola que Jesus contou em seguida, a partir do versículo 11, né, a parábola do filho pródigo. Na verdade, o Senhor Jesus, ele estava trazendo um esclarecimento a respeito daquilo que se perde, a respeito do quão é valioso as pessoas que estão perdidas para Deus e nós levarmos elas ao arrependimento. Como é importante, na verdade, o foco aqui está no arrependimento, naquilo que estava perdido e foi encontrado, aquilo que foi achado. E como é que nós fomos achados por Deus? E como é que o pecador ele pode se aproximar de Deus? Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, de um jeito ou de outro. Uns ouviram na praça, uma pregação antigamente era na praça, através de alguém que convidou um amigo. Outros ouviram pela televisão, rádio, papel, seja o que for, através no ônibus, antigamente quando se podia pregar no trem, não sei se pode ainda fazer isso, como eu já preguei no trem várias vezes, ainda sendo jovem, levávamos a palavra, e você pensando que não está provocando efeito nenhum quando você fala de Deus para uma pessoa, mas o que você não sabe, que não depende da tua capacidade, não está dependendo da sua performance, do seu talento. Às vezes a pessoa nem tem tanto talento assim para falar, mas é a obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa, que está usando exatamente as suas palavras. As Escrituras dizem em Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós somos vasos de barro, mas que Deus colocou dentro de nós a excelência de um poder. Deus, para usar você, não vai depender da sua grande capacidade, do seu grande talento. Nunca fique se comparando com outra pessoa. Aquele irmão, aquela irmã tem mais tempo do que eu, aquela pessoa tem mais dons do que eu, tem mais capacidade do que eu, fez o seminário. Nunca se diminua. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você se deixar ser usado, se você abrir a sua boca e você orar para uma pessoa: Pai, eu quero falar da Tua palavra todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Quando você abrir a sua boca para falar na sua simplicidade, o Espírito Santo de Deus vai ungir as tuas palavras, ele
ele vai tocar no coração daquela pessoa. Espere e aguarde o tempo que Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa e pode gerar um arrependimento e a salvação de uma alma. A palavra de Deus diz que Deus ele se regozija mais, há mais alegria, há mais regozijo lá no céu por um pecador que se arrepende, quer dizer, alguém que estava caminhando para a perdição, alguém que estava caminhando para ficar longe de Deus, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Amados, vocês todos já ouviram a palavra, já entregaram as suas vidas ao Senhor, mas há pessoas que não. Mas quando uma dessas pessoas se entrega ao Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que através do arrependimento, diante dos anjos de Deus, veja, diante dos anjos de Deus, há uma grande celebração. Ela é provocada pelo próprio Deus. Deus mesmo se alegra quando um pecador se arrepende. Então, amados, eu penso o seguinte, eu penso que o arrependimento, que é uma bênção grandiosa que entra na vida de todos nós, na vida de cada crente, essa bênção, sabe, que nós damos pouco valor, né? É mais para pecador, sabe? Mas na verdade todo crente, sim, ele precisa continuar deixando que os efeitos do arrependimento trabalhem na sua vida. Não é arrependimento por uma vida de pecado, sabe, o tempo todo. Mas se você ver bem lá em Apocalipse, você vai ver que nas cartas que foram escritas para as igrejas, o próprio Senhor Jesus convidou que várias daquelas igrejas se arrependessem do seu erro, do seu caminho errado. Não estava falando para pecadores, mas todos nós podemos experimentar essa bênção, claro que de uma forma diferente, dando uma continuidade no trabalho de Deus. Veja bem, eu penso nessa bênção de Deus, ela é a mais nítida característica, na verdade, dos membros do corpo de Cristo. Está no fato de todos nós termos experimentado o arrependimento. Essa bênção, essa característica nítida, provável, essa característica que todos nós, todo membro do corpo de Cristo experimentou o arrependimento na sua vida, senão nunca poderia experimentar a salvação. Então o arrependimento, ele é o quê? O arrependimento, ele é a bênção inicial, o ponto de partida da nossa caminhada cristã. Se você pode chegar até a presença de Deus, se você chegou até a casa de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, é por causa de quê? Por causa do arrependimento. É através da obra do arrependimento, que vem com a palavra de Deus, que é lançada nos corações das pessoas. Dos corações das pessoas, eles podem ser diferentes. Jesus explicou isso aí lá em Mateus capítulo 13, mas não importa. Vocês não sabem, eu não sei que tipo de coração que cada pessoa pode ter. O nosso trabalho é lançarmos a palavra de Deus. O trabalho do Espírito Santo é falar com aquela pessoa. Você não sabe, talvez de alguém que você não dê valor nenhum, que você acha que aquela pessoa nunca possa se converter, dali pode sair um grande instrumento para a glória de Deus. Exemplo, o apóstolo Paulo mesmo, ele foi o quê? Quase que eu estava explicando isso aí para o meu filho, né? Por que Judas foi chamado de filho da perdição? Porque ele copiou as características. A outra vez que as escrituras mencionam essa palavra filho da perdição, ela é mencionada lá em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ele se refere ao anticristo como filho da perdição. Por quê? Por causa das suas características. O anticristo no futuro, ele vai perseguir as pessoas que se converterem e que se decidirem não colocar a marca, porque quem colocar a marca, a palavra de Deus diz que essa pessoa já está perdida, ela não tem jeito. A Bíblia diz lá em Apocalipse, será lançado no lago de fogo, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, e quem aceitou a marca da besta. Então, o anticristo ele vai perseguir os santos. O Judas, né, em momento nenhum ele foi chamado antes de filho da perdição, mas depois dele entregar o Filho de Deus para ser morto, né, ele nem sabia, na verdade, se você analisar os textos, ele não sabia que Jesus ia ser morto, ele estava só entregando Jesus, estava vendendo, né, as intenções dele, claro que não eram boas. Depois que ele viu que isso aí não saiu do jeito que ele queria, ele lançou inclusive as moedas fora, as 30 moedas de prata, inclusive com essas moedas aí, foi comprado, sabe o quê? Aqueles homens lá do templo, né, eles disseram, não, isso aí é preço de sangue, não vamos nem colocar lá no gasofilaço, não vamos colocá-las de volta como oferta, não. Eles compraram, inclusive, um cemitério para que fosse cemitério de forasteiro. Foi comprado, aquilo ali foi pago, foi um preço de morte mesmo, sabe? O arrependimento que Judas poderia ter dado lugar para esse arrependimento, ele não deu lugar. Ele deu lugar para o remorso.
ele deu lugar para qualquer outra coisa, mas não para o arrependimento, senão ele também poderia ser salvo. As Escrituras, inclusive, predisseram que um homem iria traí-lo, mas não está dizendo nada que seria Judas, que ele seria um homem assim, assado, só disse que alguém iria trair Jesus. Pedro poderia ser esse candidato, ele bem poderia, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, e ele foi um homem que tinha um temperamento um pouco exagerado, um temperamento bem descontrolado, o temperamento de Pedro, né? Então poderia ter sido qualquer um. Judas não foi predestinado para que ele fosse o filho da perdição. Então por que Jesus chamou Judas de filho da perdição? Jesus, sendo portador de todo conhecimento, toda a sabedoria, que nós não podemos entender, ele era o único que teria o direito de dizer que alguém seria filho da perdição, mas Jesus chamou Judas de filho da perdição, por quê? Por causa das atitudes parecidas que Judas estava tendo com o filho da perdição, que Jesus obviamente já sabia que viria o filho da perdição, que é o próprio anticristo. Então, por causa dessas características parecidas com o próprio anticristo, Jesus chamou ele de filho da perdição. Você vê que Jesus declarou logo no início que Judas tinha o seu nome escrito no livro da vida. Já repararam lá? Estou fora do assunto aqui, mas Judas, quando Jesus chamou lá os discípulos, né, lá em Mateus capítulo 10, olha, eu dou para vocês autoridade, expulsem demônios, Mateus capítulo 10, versículo 8, curai enfermos, expulsai demônio, dai vista aos cegos, limpai os leprosos, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Eles foram lá, fizeram isso, os demônios saíam quando eles davam a ordem, e quando eles voltaram, eles ficaram alegres, eles ficavam felizes. Senhor, os demônios, os espíritos malignos nos obedecem. Falaram, não fiquem alegres por isso não, fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E quem fazia parte desse grupo? Judas também. Então Judas, por causa das suas atitudes, ele saiu do caminho, ele se desviou do caminho, por causa das suas atitudes semelhantes à do anticristo, à do filho da perdição, que é o próprio anticristo. Jesus o chamou também de filho da perdição, ok? Mas voltando ao assunto, o arrependimento, amados, é a bênção inicial, que nos faz entrar na caminhada cristã. Se qualquer um de nós aqui pôde entrar na presença de Deus, foi por causa do arrependimento. Os principais pregadores da Bíblia pregaram sobre o arrependimento, sobre o efeito dessa bênção. Vou falar para você que isso é uma bênção, amados. Não é uma coisa assim só para pecador miserável, não, sabe? O pecador miserável pôde ser salvo porque um dia ele ouviu a palavra, ele foi confrontado com a palavra de Deus. Não é alguém dizendo que ele deve ficar do jeito que ele está, não. Fica nessa vida mesmo. Olha, nós vamos abrir uma igreja então diferente para você. Irmãos, nós não vamos abrir igreja diferente para ninguém. Nós vamos pregar a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, e vamos pregar essa palavra original. Se essa palavra servir para você, então amém. Pode ter certeza que você vai chegar no céu, como Apocalipse fala lá, que vai haver um novo céu, uma nova terra. Isso parece que vai demorar. Para mim pode demorar, para você parece que vai demorar, mas aos olhos de Deus, isso está bem às portas. Não adianta inventar igreja diferente, modo diferente de pregar, passar pano quente, pintar de colorido, ou fazer sei lá o que. Não, amados, não vai levar a pessoa para o céu. Ela precisa ser confrontada. Eu não estou dizendo ofendida, viu, irmãos? Tem pregadores que pensam que pregar a verdade é ofender as pessoas. Não vou ofender você, mas se a pessoa se sentir ofendida porque a verdade está sendo pregada, o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu sou inimigo seu porque eu falo para vocês a verdade. Quero que você seja meu amigo, mas se a verdade que eu estiver pregando, se a palavra que nós estivermos pregando ofender alguém, então paciência, ela será pregada a si mesmo. Por quê? Porque o nosso maior interesse não é que todo mundo, não é que nós sejamos pessoas populares, não é que eu seja um pregador popular. Se Deus me der notoriedade, amém. Se Deus não der notoriedade, me deixar na obscuridade, me deixar sem ser uma pessoa não conhecida, então amém também. Vou pregar essa palavra com verdade, para que essa palavra vá a cada coração. Se o coração for terra boa e receber, vai se arrepender e vai entregar a sua vida para Jesus, e vai receber a vida eterna e vai para o céu. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa? Diga glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. No Antigo Testamento, os profetas pregavam sobre o arrependimento, irmãos. Pregavam sobre o arrependimento. Constantemente, os profetas do Antigo Testamento estavam convidando as pessoas a se arrependerem, inclusive, principalmente o povo de Israel.
Outros povos também eram convidados a se arrepender. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, em várias passagens, olha, deixa o ímpio o seu caminho. Pessoa, não somente ímpio dentro do povo de Israel, mas ímpio de outros povos também. Quer dizer que Deus é tão maravilhoso. Olha o Deus que vocês servem. Eu sei que a palavra Deus e Senhor são genéricas, né? Pode ser chamado qualquer coisa de Deus. Qualquer pedaço de madeira, qualquer pedaço de pau, qualquer imagem pode ser chamado de Deus. Mas o nosso Eloá, o nosso Elohim, Eloá, que é um nome mais tá mais objetivo, né? O nosso Deus, nosso único e verdadeiro Deus, ele é tão misericordioso, é tão longânimo, que ele permite que qualquer pessoa, por mais longe que ela possa estar, ela possa ser alcançada por Deus, se arrepender e entregar a sua vida para Deus e ser salva por Deus no Antigo Testamento. Não vou falar sobre os profetas que falaram sobre o arrependimento do Antigo Testamento para nós ganharmos tempo, mas no Novo Testamento os principais pregadores focaram também no arrependimento. Por quê? A pregação principal não era dizer para as pessoas, não era ofender as pessoas, mas era confrontá-las para que elas pudessem tomar uma posição de vitória e de arrependimento e dar meia volta, porque arrependimento significa meia volta, viu? Do original significa dar meia volta, metanoia, meia volta. A primeira pessoa começa mudando o seu pensamento, depois todo o resto, não é só mudança de pensamento, viu? Mas todo o resto dá meia volta. A pessoa estava caminhando para tudo que é errado, agora meia volta, ela vai começar a caminhar para a luz, para a bênção, para o céu, para uma família abençoada, para um casamento abençoado, para a libertação, para a saúde, para a vida de Deus na vida dela. Diga glória a Deus. João Batista, vamos ver lá? Mateus 3, João Batista pregava, né? João Batista apareceu pregando no deserto. A vontade dele de pregar era tanta que ele pregou no deserto. Não, deve ter muita gente no deserto, né? Deve ser igual o shopping, né? No deserto, né? Não, o cara não era popular não, gente. Gente, não pensa, João Batista não era popular. Um cara que prega e perde a cabeça, uma hora eu falo para vocês a diferença, o ponto de diferença da pregação de João Batista e da de Jesus, e alguns fatos a respeito dele perder a cabeça. Vou revelar para vocês algumas entrelinhas a respeito desse fato aí, não agora não, né? Não agora não, para nós não gastarmos tempo aí, Tem gente que fala assim, né? Eu quero ser um pregador igual o João Batista, perder a cabeça. De uma outra hora eu falo para você disso aí, ok? Então olha lá, Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz, João Batista apareceu no deserto da Judéia, né? Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, João Batista era pregador do arrependimento. O próprio Senhor Jesus também. Li para vocês aí numa outra pregação, né? Marcos capítulo 1, no versículo 15, Jesus disse, o tempo está cumprido, reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo também, Atos 17, Atos 17, versículo de número 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, né, anuncia, Deus mesmo que manda que essa mensagem seja pregada, Deus mesmo quer que vocês ouçam a respeito disso que eu estou falando para vocês, não somente vocês, mas qualquer outra pessoa. Por isso que eu não me importo, se a guerra está muito cheia, se ela está muito vazia, irmãos, eu não sinto vergonha por isso, quero só me sentir que eu estou fazendo a vontade de Deus, é isso que eu quero entender. Como o apóstolo Pedro falou, mais importa para mim obedecer a Deus do que aos homens. Se isso aqui tivesse cheio de gente abarrotada para tudo quanto é canto, e todo mundo querendo servir a Deus, então amém por isso, glória a Deus, obrigado, Deus operou. Mas se eu usar uma porção de macete, sabe, irmão, o nome é esse, uma porção de macete, uma porção de esqueminha, sabe, dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali e tudo, macetes que eu estou dizendo fora da palavra de Deus, e a guerra fica cheia, mas cheia de pessoas que não são confrontadas com a palavra, então não adiantou nada, eu estou sendo reprovado. Não estou dizendo que quem tem igreja cheia viva assim, eu só sei de uma coisa, os dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão com os seus corações muito endurecidos, elas estão com o seu coração muito endurecidos. Então eu não me importo se a guerra está muito cheia, se ela não está pouco cheia, eu quero pregar a palavra. Se João Batista pôde pregar no deserto, eu não penso que o deserto estava cheio, ele pregou no deserto, então eu posso muito bem pregar aqui, se tiver 10, 15 pessoas, não vou me importar com isso. Quem diz glória a Deus? Se um dia tiver mais, amém, glória a Deus. Se tiver menos, Senhor, obrigado, glórias a Deus, aleluia. Quem diz graças a Deus? Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo falou.
Atos 17, verso 30. Alguém pensa que eu... Estou falando isso para vocês não, né? É que às vezes nós gravamos e a pregação vai para a internet, né? Então aonde tiver que chegar, alguém pensa que eu fico triste, faço o que eu faço com alegria, com felicidade. Se fosse o tempo de Deus me chamar, se eu percebesse isso, que não é isso que não é isso que Deus me mostra, tem um longo caminho pela frente, no mínimo até Jesus voltar. Não vamos falar desse assunto aí não. Apóstolo Paulo, né? Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todos os lugares, em todo lugar, se arrependam. Deus quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Para quê? Para serem salvas. Então, se o arrependimento for legítimo, irmãos, essa pessoa, ela vai conquistar a salvação, a vida eterna, a maior de todas as bênçãos que alguém pode conquistar aqui nessa terra. Que alguém pode conquistar muitas coisas boas aqui nesse mundo, mas quando partir, não leva nada. Nem a roupinha que colocarem lá, deixa o reloginho dele, deixa o cordãozinho de ouro. Coloca lá uma caixinha, coloca lá para... Não, vai ficar ali. Quando virar as costas, o escoveiro, quem trabalha lá, vai pegar aquele negócio ali. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher vai embora sem nada. Só o que vai valer é aquilo que nós temos de relacionamento com Deus. É ou não é, irmãos? Essa não é verdade. Então, se Deus me abençoar com coisas materiais aqui, amém. Se não chegar, amém, também eu dou glória. Eu sei de uma coisa, a maior de todas as bênçãos, aquelas coisas, não somente a vida eterna, mas você também pode conquistar outras coisas depois na vida além. É aquele texto inicial que eu li para vocês ali, que eu vou explicar numa outra coisa, né? Sabe o que significa? Não, vou dar explicação nisso aí não. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Lá na eternidade, quem passar para o outro lado, os postos serão diferenciados. Vamos falar isso aí numa outra ocasião, porque aí eu estaria fugindo do assunto, né? Então, se o arrependimento for legítimo, a bênção vai ser grande. Quem diz glória a Deus? Elementos do verdadeiro arrependimento. Primeiro elemento, que é importante, tem que haver confissão. Tem que ser falado, no mínimo com Deus, ou com a quem interessar. Não é você falar da sua vida para quem não interessa, não. E a pessoa detonar você, porque tem gente que não é de confiança, não. Nem pastor não é de confiança, porque tem pastor que ele pensa, não sou baú para guardar segredo. Você vai participar para ele uma coisa importante, ele vai te detonar, ele vai ficar, a língua é muito para aquele camarada, é muito para ele ou para ela. Então você fala para Deus ou para uma pessoa de confiança. Então, para o arrependimento ser verdadeiro, porque o arrependimento bíblico, amados, ele não é silencioso, é preciso que haja confissão. Lembra lá do publicano, quando Jesus contou da parábola do publicano lá? Isso eu tenho que ler com vocês. Olha, vamos lá. Lucas capítulo 18, isso eu tenho que ler com vocês. Lucas capítulo 18, vejam comigo aí, no versículo de número... Lucas 18, verso 13 e 14, fala assim, ó: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu para Pai, eu sou um pecador, me ajuda, isso aqui é a oração do arrependimento. Olha o versículo 14, eu vou ler só esse pedacinho aqui, ó. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aleluia. Esse desceu justificado. O arrependimento tem que ter confissão, ok? Para ter o devido valor. Por exemplo, Davi, quando pecou, já é um outro tipo de confissão, né? Ele teve que fazer o quê? Confessar. Confessei-te o meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Salmo de número 51. Daniel também, que não pecou nada, nem Daniel nem Esdra, mas o povo de Israel havia pecado. Então Daniel fez uma oração de confissão de pecado e de arrependimento. Daniel estava fazendo essa confissão pelo povo. Moisés também fez isso, né? Daniel, Esdra. Então essas orações desses dois homens levaram a nação para o sucesso e para a libertação. Por causa da oração de arrependimento que esses dois homens fizeram, não eles pecaram, Daniel não pecou, mas ele fez uma oração de arrependimento e de confissão, toda a nação, todo um grupo de pessoas grandioso pôde conquistar, pôde receber aquela bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Oração também é importante. Lembra do ladrão na cruz? Senhor, lembra-te de mim. Aquilo era uma oração, gente. Simples. O que eu falei para vocês? Fale com Deus simples.
Pregue da maneira que você sabe, não se diminua, não fique pensando que você é menor do que ninguém, porque você vê alguém falando bonito, pregando, revelando, nem profetizando. Deixa Deus usar vocês, porque vocês são instrumentos de Deus. Deus vai usar, vai salvar, vai transformar através da vida de vocês, e vocês vão receber galardão e recompensa divina por causa disso. Um tesouro que vai ser dado, vai ser depositado no céu, que nem traça, nem ladrão nenhum vai poder roubar. Amém? As coisas daqui os homens podem roubar, Deus também protege, mas aquela que vai lá para o céu, ninguém vai poder tomar de você. Diga glória a Deus. Depois disso, do arrependimento, vem o quê? Acaba acontecendo conversão, transformação. Se a pessoa não tem experiência com Deus, se ela nunca conheceu a Deus, o que vai acontecer? Ela vai ser salva. Se você já é salvo, mas errou em algumas coisas, ou você está pelo um caminho errado, e você começou a receber a palavra, ou Deus começou a falar no seu coração, e você está entendendo que esse negócio está errado, que esse caminho está errado, que esse jeito está errado, e você está se arrependendo, não se preocupe, ficou triste. Irmão, fiquei tão triste naquela hora, eu estou tão triste. Essa tristeza é boa, irmãos. Diga, tristeza é boa. Nem falaram, né, Jean? É porque nem terminei, né? Tristeza é ruim, mas a tristeza que eu estou falando é boa, por quê? Porque é tristeza segundo Deus. Quer abrir lá comigo lá? Queria deixar isso aqui para outra hora, né? 2 Coríntios 7, abre lá comigo, gente, quer ver? 2 Coríntios 7, versículo 10, olha que versículo bonito, gente. O versículo é bonito, gente. Isso aqui é profundo. Tem gente que fala assim, né? Isso é forte. Olha, isso aqui é forte, gente. Marca na tua Bíblia aí. Marca na tua Bíblia. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quer dizer, a pessoa ficou triste, mas o arrependimento, segundo Deus, gera salvação, opera a salvação. Essa ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Mas a tristeza do mundo, ela vai operar a morte. Qualquer tipo de tristeza fora da tristeza que vem de Deus, só opera a morte. Vem mais depressão, vem mais apatia, vem tudo quanto é, vem doença psicossomática, vem destruição na família, vem tudo de ruim, morte antes do tempo. É porque era hora, irmão, nada. Deus ia dar mais tempo para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, mas por causa do pecado, tristeza, a pessoa morreu antes do tempo. A tristeza que vem, a tristeza ruim, ela gera o quê? A tristeza do mundo, ela gera a morte, mas a tristeza segundo Deus, ela gera o arrependimento. Digam glória a Deus, aleluia. A pessoa vai ter um grande encontro com Deus. Deixa eu ver aqui em Isaías 55, versículo 7, que diz assim, olha que versículo maravilhoso também, ó. Deus deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Lembra que eu falei para vocês da mudança de pensamento? Que se a pessoa mudar a sua mente e os seus pensamentos, os seus caminhos vão ser mudados. Deixa o ímpio o seu caminho, estou em Isaías 55, verso 7. E o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta, que é a mesma coisa que se arrependa ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em quê? Grandioso em condenar. Não. Grandioso em predestinar, não. Grandioso em perdoar. Deus é misericordioso. Irmãos, se é ímpio, está perdido. Miserável, está perdido. O desgraçado está indo para o inferno, está caminhando por um caminho de destruição, gente. Essa que é a verdade. Mas quando o ímpio deixa o seu caminho, o homem maligno deixa os seus pensamentos. O homem maligno quer dizer, tem gente que não faz atrocidade, mas na sua cabeça só tem coisa ruim, só quer fazer malignidade para as pessoas, está cheio de adultério. O cara não adultera, mas na cabeça dele ele adultera. Então Jesus falou que se a pessoa só pensar, já adulterou. Deus quer corrigir até o nosso pensamento, quer corrigir tudo no coração, nosso corpo, tudo. Deus quer corrigir todos os nossos caminhos. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta, se arrependa, porque Deus é grande em perdoar. Quem recebe esse perdão de Deus na sua vida nessa noite? Essa graça misericordiosa, essa onda de graça, de poder, de misericórdia de Deus, que restaura, que cura, que salva, que nos abençoa, que pega o pior pecador e o torna num homem limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse que aquele que beber da
a água que Ele der, a água do rio da vida, vai ter uma nova vida transformada, abençoada. Você pode também ser curado, sua família também pode ser transformada. Deus quer tocar e restaurar todas as áreas quebradas da sua vida, amados. Há poder suficiente. O que um homem não pode fazer, um especialista, psicólogo, psicanalista, qualquer coisa que você imaginar por aí, ele não vai poder resolver. Ele faz o trivial, ajuda, mas é o trivial. Mas o Senhor Jesus não. Esse sim é o médico dos médicos. Receba cura, transformação na sua vida para todas as áreas. Isso vai vir através do arrependimento que é prometido, que está à disposição, através da obra do Espírito Santo, quando a palavra de Deus, ela é pregada para nós. Davi, e para mim que já sou crente, sim, principalmente para mim, para você, para todos nós, a todos os dias, nós precisamos desse processo, de estarmos mais próximos do Senhor, até o dia em que nós estivermos lá de pé, diante do Senhor, aí não vai ter preocupação mais com nada, mas aqui, continue se arrependendo, continue se esforçando, continue lendo a Bíblia, e dê o seu melhor, porque eu acredito que é a perfeita vontade de Deus. Ele é grande em perdoar, amém? Quem recebe essa palavra na sua vida, e diga glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor, nessa hora, amém? Glória a Deus, glórias a Deus.